Fala, galera! Uhul! Aê! Chegamos, Mais um. chegamos! Mais uma Eu tô rindo. gravação. Gente, que absurdo. Ai, E olha, eu gente, já tô muito bom. vendo que hoje vai Essa ser de mesa vai muita ser. risada. Ai, eu amei, porque lembra que ela falou ontem que essa alegria é só sua, que ela recebeu É a pessoa. Essa verdade. alegria é só dela, A né? alegria do Senhor sobre a vida dela. É, Então, há uma é a alegria do nossa Senhor, força. né? E a gente está muito feliz de receber essa pessoa Sim, que faz parte do nosso ministério, né? E que exato. tem um testemunho de vida poderoso que Poderosíssimo. impactou a minha vida, Mari. Não, impactou, né? Eu saí da casa dela inspirado, Super. refletindo, pensando, a Mari, eu falei assim, a gente precisa Meu andar mais Deus. com ela e com as amigas dela, Super. que espero que Que esteja time, né? assistindo, Já se né? E você tá assistindo, você saiba sabe, né? que vocês estarão aqui, viu, Se amigas? prepara, Se viu? preparem Se em nome de prepara, viu? Jesus. Mas quem é ela? É o mais legal que você estava falando do tema poderosíssimo. Agora tá vendo o título desse podcast, né? Não Isso, é em vão que a gente escolheu ela. E ela vai contar hoje por que ela é um milagre, que é exato. uma família de milagres. Eu saí da conversa com ela e falei assim: isso é uma família que Glória vive a Deus. milagres do Senhor. Então, que seja destravado também sobre nossas vidas muitos milagres. Amém, amém. Mas é ela, assim, pra quem não sabe ou não viu ainda, vamos dizer brevemente pra ela se apresentar, né? Mas Exato. é ela, a vovó do. Nossa, Eric, do Eric. Eric. Nossa, como deu um branco, fiquei tão nervosa agora falar. A vovó do Eric, mamãe do André e da Amanda. E ela, Jurema, Uhul! queridíssima! Maravilhosa! Seja muito Adorei. bem-vinda! Glória a Nós. Deus. Tamo junto. Conta pra gente, quem Conta. é Jurema? Né, a gente aqui conhece, a gente tomou um café, Como descobriu um muito sobre café. você, mas É, conta pro pessoal aí, quem é Jurema? Eu sou uma pessoa simples. Assim, eu tenho meus 2 filhos, eu fui casada, eu sou viúva, e Deus levou meu marido muito cedo, né? Aí teve uma situação muito difícil. Mesmo que Deus levou ele, ele viveu muito, nós vivemos muitos milagres. Glória a Mesmo Deus. ele doente, a gente viu, ele teve muitas curas antes dele falecer. E assim, eu creio que Deus fez uma obra na vida dele também. É E quem verdade. trouxe nós para o Evangelho foi o André, Glória a meu Deus. filho, e é através dele e da Amanda, Glória a que Deus. eles que começaram a boa obra na minha casa, Uhum. né? Aí depois eu conheci a missionária Zenilda, que foi através dela, que foi uma ponte, Glória a né? Deus. E nós fomos numa tarde da bênção. Uau. Gente, quem puder ir numa tarde da bênção, vai, porque vale a pena, Tô Aleluias. curiosa. porque é uma bênção. Glória a Uhum. Deus. E aí eu conheci Jesus através da vida dela, né? E É uma aí foi bênção. só assim, tipo, foi só milagres na nossa vida, né? A gente teve muita luta também, mas a partir do momento que você tem o Senhor, você tem muita vitória para contar. Uhum. Glória a Se eu fosse Deus. contar todas as vitórias, ia ser pouco tempo que nós temos aqui, porque foi muita coisa. Eu vivi muita Aleluias. coisa, tanto na minha vida, na minha casa, com as minhas amigas, com os meus amigos, com os meus familiares, né? Eu vivi muita coisa. Aleluias. E a coisa assim, mais assim que eu vivi na minha vida, no meu corpo, foi o que aconteceu comigo, né? Uhum. Que em 2019 eu tive para 2020, eu tive esse problema que deu e assim, sábado eu estava numa festa, um aniversário, e aí eu comecei a sentir um calafrio, alguma coisa assim. Aí falei pro meu irmão, me leva para um hospital que eu acho que eu tô com dor no corpo, acho que é só uma garganta, alguma coisa assim. Que foi o que eu pensei, né? Porque assim, eu estava bem. É. E antes eu não estava sentindo nada. E aí eu fui e chegou lá o médico falou que eu não tinha nada, mandou tirar a chapa do pulmão, também não tinha nada. E aí eu voltei para casa, aí eu sentia muito sono, Uhum. porque a minha saturação caía, eu não entendia que era a saturação que caía, por isso Sim, que eu sentia muito sono. Eu creio que aí tinha a mão de Deus, porque assim, sim. eu não tinha dores, eu não tinha dor de cabeça, eu não tinha dor de corpo, eu não tinha dor de nada, eu tinha muito sono, eu tinha muita vontade de dormir. Uhum. Aí no outro dia eu comecei a ficar com a vozinha, a voz não saía direito, aí voltei, fui lá no hospital de novo, no outro hospital, que era do meu convênio, e eles falaram para mim: olha, você tá com uma alergia com a medicação que você tomou, não é nada de Uhum. grave, tá tudo bem, né? E eu voltei para casa achando que estava tudo bem, Sim. né?
E aí eu continuei com aquele sono, aquela coisa. Quando foi no domingo, aí o André foi de novo em casa. Aí ele falou assim, mãe, acho que a Amanda falou com ele, né? Aí ele falou assim, mãe, você não tá bem, você precisa ir no médico. Eu falei, não, mas vai melhorar, vai melhorar. Quando foi na segunda para terça à noite, ele me levou para o hospital de novo, ele e meu irmão. Eu só lembro na hora que eu saí do apartamento até o elevador. Do elevador, eu não lembro de mais nada. Você Eu só acordei apagou. depois, praticamente uns 2 meses depois. Uou. Mas o Não, que você 45 teve? dias, alguma coisa assim. Aham, É. mas exatamente o que você teve? Né? Que você falou que você teve essa doença aí por fim acabou diagnosticando o quê? Então, lá, quando eu saí do hospital, eles diagnosticaram, era, né, insuficiência respiratória, porque eu tive uma parada cardíaca de 7 Aham. minutos, Uhum. e eles colocaram infecção bacteriana e fúngica no pulmão, Uhum. porque, na verdade, eles não descobriram o que era. Porque eu fui para o hospital na terça e na quarta eu já estava na UTI sem pulmão. Meu Uou. Deus. E eu não tinha os 2 pulmões, eu não Sim. tinha nada. De repente ficou tudo branco, a chapa do pulmão apagou, ficou tudo branco. Meu Deus. Falei, olha, não tem pulmão e nós não sabemos o que ela tem, porque, tipo assim, quando eles descobrem que você tem uma infecção, Yeah. eles fazem um exame e aí diagnostica lá, né, que tem aquela bactéria. E eles dão uma medicação para matar aquilo. Aham. Uhum. Só que o meu não aparecia a bactéria, não aparecia o que era aquilo. Uou. Uhum. E a infecção foi pegando sangue, foi dando, foi pro coração, foi, né, querendo parar os rins. E aí eu fiquei praticamente entubada. Aí eles entubaram. Uhum. Aí eu tive parada de 8 minutos. E aí eu falei, olha, ela vai entubar e nós vamos tentar tratar. Uhum. Uou. Aí eles viraram eu de barriga para baixo, que nem aqueles procedimentos quando a pessoa tinha aquele Covid, né? Eles Sim. viravam a pessoa de cabeça para baixo para ver se o pulmão reagia. Eu fiquei enorme, enorme. Aham. Mas inchaço de medicamento, você fala. Não é de medicamento, porque os órgãos querem parar e você vai Aí inchando. vai inchando. Nossa. Aí vai inchando, vai dando uma retenção de líquido, aí você vai inchando, Ai, parece sim. que você vai explodir. Meu Deus. Então foi inchando, foi inchando, foi inchando. E aí os rins ia parando. Meu Deus. E por fim, Deus fez um milagre. Glória a Uhum. Deus. Porque aí eles falaram que teve um dia que eles sempre estavam falando para os meus filhos que não tinha jeito, não tinha o que fazer. Aí e as pessoas que iam me visitar, depois que eu fiquei sabendo que elas me contaram, algumas amigas, pastoras, pastor que foi lá no hospital, eles oravam por mim, diz que quando oravam, diz que meu corpo levantava da cama. Uou. Ele levantava, os aparelhos Sim. assim, disparava tudo. Assim, era um mover, assim, né? Eu Eles lembro. me contavam. Eu lembro que a irmã falou que nesse momento ela estava recebendo uma revelação que era o espírito de ressurreição, né? Então, Próximo de você, por isso que você levantava, né? então, Então, eu não levantava a cabeça, o meu corpo todo levantava. É uau. como se tivesse um guincho que levantava e depois Levitando, como se estivesse era como se eu levitando. estivesse levitando. Uau, meu Deus. Então, era assim, elas me contaram depois que foi tremendo, que era milagre, que eles nunca Glória a viram isso, Deus. sabe? Então, assim, eu sei o que me contaram, porque eu estava completamente apagada. Sim. Né? E assim, a única coisa que assim, agora, depois de muito tempo que eu lembrava, alguns sonhos, algumas coisas que eu tive, Sim. né? Mas assim, para falar assim, eu tive dores, eu não tive dor de nada. Uhum, E quando eu tive alta, eu saí realmente, sem andar, falando pouco, falando devagarzinho, eu tinha dificuldade de falar, eu tinha dificuldade de lembrar das pessoas, às vezes algumas pessoas vinham me visitar e eu ficava olhando assim, falava, e aí, às vezes eu chorava, porque eu não conseguia lembrar. E sim. quando você fica forçando uma coisa que você não consegue, você É fica num ruim. desespero, né? Meio automático. Total. Então, aí eu passei por essa situação. Aí eu fui lembrando das coisas, fui aos poucos. Quando eu saí, mais a mão de Deus. Quando eu saí, Glória a Deus. foi a época que morreu a primeira pessoa de Covid no Brasil, quando eu tive alta. Uhum. Aí eles jogaram na rede social que morreu a primeira pessoa no Brasil de Covid. Então, aí eu não podia. Aí o médico falou: ela vai sair daqui, mas ela precisa de muito tratamento. Ela Aham. precisa de tratamento de fisioterapia, Sim. de fono, né? Porque eu fiquei muito tempo com um tubo enfiado na garganta. Sim.
E aí depois eu soube que também não poderia ter ficado tanto tempo, teria que ficado só 15 dias e depois teria que ter feito uma traqueo, enfiado o tubo aqui, Aham. Nossa. para não prejudicar muito aqui, Meu que prejudicou um Deus. pouco, né? Sim. Mas isso é uma coisa pouca, né? Não é nada de Tá. grave. Diante daquilo que você Diante tá, do que eu Super. passei, né, né? viveu. E aí foi assim. Aí eu tô te contando algumas coisas que vai vindo na Tá minha tudo cabeça. certo. E aí eu sei que aí eu não poderia fazer o tratamento. Aham. Foi quando entrou o Covid, que as pessoas tinham que ficar em casa e não sei o quê. E aí eu falei, e agora? Agora eu não vou andar. Agora eu não vou conseguir falar, e, né? Como é que vai ser, né? Sim. Mas tudo bem também. A minha filha falou, mãe, eu vou trabalhar em casa e na hora do meu almoço eu Cuidando de consigo você. andar com você um pouco para você voltar a Uhum. andar, para você voltar, né? Ter mais força. Uhum. Uhum. E foi isso, foi Deus purinho, Quanto porque tempo você ficou nesse processo até voltar a andar, de fato? eu acho que voltar a andar, eu acho que eu demorei quase 3 meses, assim, Uhum. Fazer para andar bem. fisioterapia, sim. Porque quando eu tive alta, aí eu fui para casa da minha irmã, que ela cuidou de mim lá, e aí eu não andava. Eu não ia no banheiro, eu ia no banheiro, mas eu não tinha força para mim dar descarga, eu não conseguia virar o corpo, assim. Uau. A Uau. cabeça ia, mas o corpo não ia. Aham. Tipo, a cabeça quer ir para um lugar, mas o seu corpo vai para Não ia, outro não lugar. Eu não tinha respeitava. essa coordenação. Uhum. Mas o médico explicou, ela não vai ter esse tipo de coordenação porque ela tomou muita medicação. E o corpo ficou muito tempo parado, muito tempo no estático, assim, Caramba. né? Então você perde tudo que você tem, muscular, tudo, você perde tudo. Oh. Aí tinha que fazer fisioterapia, mas eu não tinha como fazer fisioterapia, Uhum. porque eu não podia ir no hospital, eles não me aceitavam lá. Eu podia pegar Covid de novo. Eu já Sim. achava que era, o pessoal já achava que eu né? tive Covid. Porque é isso, né? Antes de você entrar, nunca teve um caso, né, no Não, Brasil, de Covid. Então, não você teve. provavelmente foi a primeira mulher, né, do Brasil a Eu ter acho que foi. Covid, né? Então, isso é inédito. Então, porque quando eu saí, não tinha exame ainda Aham. para saber se era Covid. Oh, E eu estava em casa também debilitada e eu não tinha como fazer o exame. E quando tinha o exame, tinha que pagar. Era coisa de R$ 500, R$ 600 um exame. Eu não tinha condições de pagar. uau. E também nem sabia se o exame realmente ia Então, aí descobrir, depois, né? depois de uns 6 meses que eu estava melhor, eu fui até o hospital, que eu fiquei internada. Eu falei, eu queria fazer o exame. Aí eu fiz o exame, ele falou assim, ó, como passou de 6 meses, não vai constar mais se você teve ou não. É. Aí ele falou assim, mas pelos exames que eu tô vendo, Tudo provavelmente o seu indica foi que. Covid, Uhum. Uau. Até o né? próprio médico falou, né, no período que você estava desacordada, né? Ah, eu acho que essa moça aí tá com a doença da China, né? Então, Ele falou. às Falou vezes pro foi uma outro pastor, percepção. pro pastor que foi, que na época era o pastor Uhum. que eu ia lá na igreja, Sim. ele foi com a esposa e a gente tinha amizade. Ele falou, ó, provavelmente o médico falou pra ela, acho que ela tá com a doença da China. Meu Deus. Mas Uau. aí ninguém nem sabia o que que era a É doença da isso, China. No é. começo, né? Nós estamos Ali aqui com a não é. primeira mulher que pegou Covid no Brasil. Eu acho que foi. Com Porque certeza, com eu não falo pra você, certeza. eu tive Covid, porque eu não sei. Eu Não, é não porque tenho na época papel não para compor. tinha, né, Não tem. o diagnóstico completo, não Não tinha tinha. informações, né? Então, É. com certeza pelo nível e o grau que Então, você mas aí eu teve, fico né, foi pensando muito também as pessoas que forte. estavam em volta de mim que não pegaram nada. Ai, mas talvez seja uma coisa do É. início, né? Então, A são gente coisas também que a não gente não sabe. imagina. Mas é muito doido, né? Porque, querendo ou não, às vezes a gente não passa tão fácil assim em vírus pra alguém. Que nem eu lembro que, pensando agora nesse início de pandemia, meus irmãos, eles pegaram uma gripe fortíssima que a minha mãe falou que derrubou eles. Graças a Deus, eu e minha mãe não pegou. Mas. E foi isso assim, eles não chegaram a um caso sério, mas é muito doido, porque foi um começo de pandemia doido, a gente não sabia o que era, qualquer coisa a gente já se preocupava, Não, e os poderia ser o médicos que for. cuidando, e os médicos Isso. cuidando de mim, os enfermeiros dando banho, as Aham. enfermeiras, essas coisas que eles fizeram lá na UTI e tudo. Eu podia ter pegado em todo mundo também. Total. É, E exatamente. como é ser, né, esse milagre, né? Ai, Saber que viveu esse é tempo todo. radiante. Glória a Deus. É uma luz, porque Amém. eu Louvado me seja sinto assim, Deus. parece que quando eu comecei, assim, eu tive que fazer alguns exames depois que eu estava em casa, Aham, e aí o meu filho sempre ia me buscar em casa, ou a minha filha, e sim. levava eu para fazer uns exames.
Aí a minha filha, nesse dia meu filho não podia ir Aham. lá e o meu irmão também estava trabalhando e ninguém ia porque era época de Covid, ninguém queria andar com ninguém. Sim. Aí eu falei assim, vai andar com uma mulher que não sabe lá o que ela teve, a mulher não anda, é complicado. Aí eu falei assim, aí a minha filha falou, mãe, vai lá embaixo, você tem carro, vai lá embaixo. Vai na garagem. Eu falei assim, ai, mas eu não sei se eu vou saber dirigir, não Hum. sei, porque eu esqueci tudo, né? Eu falei, será que eu vou conseguir dirigir? Uhum. Aí ele falou assim, mãe, desce lá embaixo, pega a chave, bate lá na chave, se você conseguir, conseguiu. Eu falei, Sim. Aí eu desci na garagem com um pouquinho de medo, né? Aham. Aí desci na garagem, gente, a hora que eu bati a chave no carro, vocês não têm noção. Eu falei, nossa, eu sei dirigir. Ai, glória a Deus. Eu segurei o carro, andando, foi andando, eu falei assim, não acredito. Meu, para tirar o carro de lá é difícil, porque Aham, sim. garagem de apartamento é complicado, né? Sim, super. Minha mãe falou, mãe, se você tirar o carro da garagem, você vai se quiser. É isso. Aí tirei o carro, gente, Emocionante. quando eu cheguei na Marginal, assim, que eu morava no Bandeirantes, aí Sim. você saía, assim, do prédio, você já estava ali na Marginal, né? Uhum. Gente, eu gritava dentro do carro. Eu falava, Deus, muito obrigada, eu sei Ah, glória a Deus. falava. Eu falava assim, eu É falava. isso, Aí meu eu falava, meu Deus, é Deus. maravilhoso. Aí eu Deus banhava a é. cara para assim, os caminhoneiros estavam passando por minha cara e dizia, Glória a Deus. ai, Mas mas é isso mesmo. ai, foi muito bom. Glória a Esse dia foi Deus. inesquecível. Ai, Esse imagina. Aí eu estava Mas assim, dirigindo, eu não lembrava muito dos caminhos, né? A Amanda Sim, falou, mãe, mas sim. tem Waze? Vai no Vai que Waze. vai dar Vai que certo. você vai Uhum. conseguir. Aham. Aí eu chegava de algum lugar assim, eu falava, ai, meu Deus, se eu fosse para estacionar. Gente, era tudo muito novo. Todo Sim. lugar que eu ia, que eu chegava num lugar, eu chorava. Olha. Porque aí eu ficava assim, realmente eu tô viva, realmente Glória a deu tudo Deus. certo, realmente Deus é na minha vida, Uau. realmente Deus é na minha família. Eu falava assim, gente, porque a família sofre muito, né? Com certeza. Eu falava assim, gente, eu não sofri nada, tava tudo bom, eu tava lá deitadinha, sonhando, Sim. acontecendo algumas coisas e assim, eu não tava sentindo nada. Eu senti a consequência mesmo depois que eu saí, né? Uhum. Que eu via que eu não conseguia andar bem, aí eu fiquei na casa da minha irmã, ela foi cuidando. É. E aí foi bênção. Glória a Depois, Deus. Mas e hoje, assim, a sua saúde, como você olha, tá? os médicos dizem que eu tenho 30% de força pulmonar só. Uhum. E eu tenho uma diabetes, né? Então eles achavam que eu não ia sobreviver porque minha diabetes ela aumentou demais. Uhum. Eu acho que foi tipo assim para 400, 700, diabetes 700 o rim, né? O pâncreas para Uhum. tudo. Total. E aí a diabetes subiu demais, a pressão subiu demais, e aí devagarzinho foi voltando ao normal, Uhum. né? Eu continuo tendo diabetes, né? Eu acho que agravou um pouquinho mais. Mas assim, hoje eu vou nos médicos e eles falam assim, mas a senhora tá quietinha? Eu falo, tô quietinha. Mas assim, eu faço tudo. Eu Sim. trabalho, eu dirijo, eu moro sozinha, então eu faço tudo. Deus Cuido fez, do né? médico. Uhum. E Deus Deus é fez. tremendo, porque se a gente ficar em casa chorando, e eu ficava só pensando assim, né? Que igreja que eu vou? Para onde que eu vou? Porque Uhum. aí a igreja que eu frequentava era muito longe, né? Lá no Parque São Domingos, para mim sozinha, e eu tinha um pouco de medo mesmo quando voltou, o pessoal começou a voltar, Aham. eu tinha um pouco de medo ainda de andar sozinha, Sim, sim. porque os meus filhos ficavam no meu pé, né? Ô, Uhum. mãe. E assim, aí eu ficava pensando assim, eu tenho que cuidar, porque se eu cair, é, eu vou atrapalhar a vida deles também, porque eles se preocupam, né? A Uhum. família se Super preocupam. todos. A minha irmã parou um pouco a vida dela, os meus irmãos tinham que ir lá todo domingo, tinha que estar 2 vezes por dia no hospital para conversar com o médico, Uhum. né? Você tá no hospital, Deus tá cuidando, tá abençoando a vida dos médicos, né? Eu tenho essa, eu creio que Deus é que pôs a mão na onde eu estava lá, sabe? Que usou a vida dos médicos, porque não tinha o que fazer mais, Uau, né? é isso. E aí, assim, só que as pessoas contam, ai, mas a gente foi te visitar, você não se mexia, você não sei o quê. E foi indo, e olha, e foi uma luta, mas assim,
É Deus tremendo é bom. agora. E nesse período que você estava, né, desacordada, você tem alguma Tenho. lembrança, né, Eu tenho uma algum... coisa que ficou muito, assim, gravada na minha mente. Sim, As pessoas falam assim, para algumas pessoas eu contei, não contei para todo mundo, porque olha, tem pessoas que não inédito. acreditam. Mas assim, é uma coisa que ficou na minha cabeça. Uhum. Não, a minha irmã falava assim, Júlia, mas é porque você estava xarope. Ah, Você tava, eu falei, então, mas agora eu não tô mais xarope. é Agora eu isso. tô Ah, normal, entendeu? E confortação. é uma coisa que marcou. Tipo assim, eu acho que foi quando eu tive essa parada respiratória. Uhum. Porque, assim, eu estava num globo, como se eu estivesse sentada num globo. Antigamente tinha um globo que ficava correndo umas motos Sim, dentro. Chama, acho que, não sei como que chama, Globo da Morte. O negócio Globo da é Globo da Morte. Morte, não Globo é? da Ah, eu lembrei Morte. agora o nome, é o Globo da Morte. É o Eu Globo não da lembrava. Morte. Aí era Olha uma só. bicicleta que as pessoas ficavam rodando, alguma coisa. Agora que eu lembrei. Olha, olha Eu o nunca falei mistério. para ninguém desse aqui é Globo da Morte. E eu tava assim, sentada, Aham. mas eu estava numa cadeira. E essa cadeira, ela tinha 2 cintos assim. Não era Uhum. cadeira de carro, não era banco de carro. Sim. Eu acho que era um banco, é uma cadeira como se fosse uma cadeira de bebê, que você coloca 2 cintos aqui. Aham. Ou aquele Sim, acho que tipo da roda cadeirinha da... gigante, que Ah, tem um sim, negócio que aqui. prende assim. Isso, eu estava Sim. nessa cadeira. Aí, eu estava com a sensação que eu ficava rodando naquela coisa. Eu Aham. ficava rodando. E aí, eu escutava uma voz que falava assim para mim: põe a mão na tocha, apaga a tocha. Se você apagar a tocha, o globo para. E a tocha estava no meio, e eu tinha que encostar a mão naquela tocha. Mas o meu braço, eu falava, mas o meu braço é curto, meu braço não vai na tocha. Eu não consigo apagar esse negócio. E aquele negócio rodava e a minha cabeça tonta. Por isso que eu acho que foi a hora que eu tive a parada Sim, respiratória. sim. Que parece que eram muitas vozes assim na minha cabeça. Aham. Muitas vozes, as pessoas falando e eu ouvindo muitas vozes. Aham. E assim, eu meio às 11 e a cabeça ficava rodando e eu sentindo que estava nesse globo. Aham. Aham. Eu, né? E aí tinha uma tocha no meio. E aí a pessoa falava assim: se você apagar, a pessoa do lado de fora, ela falava: se você apagar, ela para. Apaga a tocha. E eu falava: mas o meu braço não vai. O Oh. meu braço não alcança. E aquele negócio rodando e eu esticando o braço e o braço não ia. Aham. Era uma tocha, assim. Sim, sim, sim. Ai, como que eu vou falar como que era essa tocha? É tipo Como aquele dos Jogos das Olímpicos, Olimpíadas, das é que eles Olimpíadas, andam com sim. aquele negócio assim. Aham. Então eu tinha que pôr a mão naquele. E ela estava bem no meio. É. E eu fazia, meu corpo ficava e a minha cabeça assim também. Aham. E era horrível, uma sensação horrível. Por Meu isso que eu acho que Deus. foi quando eu estava tendo parada cardíaca. Meu Sim. Deus. E aí a pessoa a voz que estava do lado de fora, aí falou assim para mim: louva! Louva. Uau. E eu falei, ai, louva! Aí eu começava a louvar, mas assim, eu fazia um pedacinho de um louvor, aí eu parava, que eu esquecia, Qual louvor, você lembra? eu não lembro, assim, era muitos pedacinho, muito Aham. pedacinho, Aham. entendeu? Vários. Vários. Aí eu não lembrava muito, mas aí de repente, quando a hora que eu comecei a louvar, Uhum. e aí a minha mão alcançou na tocha. Uou. Mas aí a hora que a Uou. tocha apagou, acendeu um monte de luz. Parecia que eu estava dentro, assim, sabe quando você vai para o interior e que você olha para o céu assim, tem aquele Aham, monte de aham, estrelinha, aham. aquele pisca? Sim, sim. Aí acendeu um monte lá dentro do globo. Aí ele ficou bem bonito. E aí eu senti uma paz que parou, minha cabeça Aham. parou de rodar. Uau. E aí eu fiquei, aí eu descansei, Uau. como se fosse assim, como se eu tivesse descansado. Aham. E Uma aí expectativa aí sonolência. acendeu apagou aquela tocha e acendeu Sim. um monte de luz dentro daquele globo. Uau. E ele ficou muito bonito. E aí eu falei, ai, que lugar bonito. Aí pronto, Aí pronto. aí eu sorri e apaguei. Eu acho que foi a hora que, sei lá, Que não sei. fantástico. Só que isso não sai da minha cabeça. É uma experiência sobrenatural, de fato. A Né? experiência que eu tenho, e depois eu fiquei pensando assim, eu falei assim, realmente, né? Nós, Uhum. né? Mesmo nós cristãos, nós temos mania de querer fazer mais do que a gente pode, mais do que o seu corpo aguenta. Você Ah, quer fazer, ah, concorda? sim. Então, mas eu queria alcançar uma coisa que meu braço não vai. Uhum.
Então, tipo assim, naquele momento eu falo assim, acho que Deus fala assim, o seu braço não vai, para que você quer ir? Então não faz, não vai, não põe o braço. Você não vai conseguir. Confia em mim que eu faço. Por isso louva, porque não Porque é aí você, sou eu. Então, É sobre isso. então eu acho assim, e muitas vezes algumas pregações que eu fui, que eu estava fazendo assim com as minhas amigas, que a gente tinha algumas pregações, ou mesmo na igreja, com o pastor, né, que eu ficava assim, você tem que orar e entregar na mão do Senhor. É, Só que lá, naquela hora, eu não tinha tempo para isso, é. entendeu? Só que antes de eu chegar naquele momento, eu estava sempre indo no monte, sempre buscando. Ah, tinha tarde da bênção, eu ia. Ah, tinha culto não sei onde eu ia. Ah, tinha culto na casa da irmã, eu ia. Ah, Jurema, vamos lá, vamos. Ah, então vamos. Ah, então vamos. Né? E aí eu estava sempre buscando, e a gente fez, antes nós tínhamos, eu e as minhas amigas, a gente tinha feito um propósito de, assim, de ir no monte toda semana. Aham. Aí eu falei, mas por que essas mulheres me chamam? Me chama. Aham. Ah, é porque assim, gente, só ia pastor, só ia elite de Aham. Jesus, né? Aham. Era a pastora Cecília, pastora, né? Uma benção de mulher. Glória a Deus. A outra missionária, Miriam, também uma benção Glória a que foi na minha Deus. vida. E eu falei assim, aí uma pastora Verinha, outra bispa, era muitas assim, é só que eu subi um monte, e eu achava que eu era pequena em vista delas, né? Só que não. Mas aí sempre eu ia, né? Elas me convidavam, e aí eu ia para lá e a gente subia no monte. E aí teve um dia que a gente estava no monte e depois eu conto essa parte. Teve um dia que estava no monte e aí uma pastora que estava lá no meio, ela falou que teve com uma visão de alguém doente. Aí eu estava super bem. Eu falei, Uou. vamos orar, né? Seja lá quem for. Eu só sei que era Não, nem sabia que eras tu. eu falei, vamos orar, né? Eu não sei quem é, vamos Já orar. tava Aí, orando por você. aí nós vamos orar. Aí nós Você orou vamos por orando. você mesmo no futuro. Aí nós oramos. Uau. Então, aí é por isso que nós temos que ficar buscando. É. Glória a Deus. Você usa uma palavra que eu achei incrível, né? Que é essa reserva, essa poupança com Deus. Então, porque né? Que é essa eu lembro que a oração. minha amiga falou assim, a gente tem que fazer poupança com Deus, né? Porque a gente Glória nunca a sabe Deus. quando vai precisar. É isso. Então, porque tem muita gente que cai doente e fica lá no hospital, ai, Senhor, me cura. Ai, Senhor, Não, é legal, é bom fazer isso, precisa tá pedindo para a pessoa certa. Senhor, usa a vida dos médicos, que seja a tua vontade, sim. né? Mas eu não tive tempo. E se eu não estivesse buscando antes? Meu Eita. Deus. Você não sabe. É. Então, por isso que você tem que buscar antes, porque você tem que ter uma reserva com Deus. Pois é. As pessoas querem ter uma reserva para comprar um carro, elas querem fazer uma reserva, eu quero comprar uma casa, vou fazer. Beleza, tá bom. Mas separa uma reserva com Deus também, porque Aleluias. numa hora você vai que não dá tempo. Vai que você passa, Vai aí que um não carro dá te pega. tempo, né? Vai que não dá tempo. Então, A gente busca o Senhor enquanto é busque o tempo, Senhor adore enquanto possa Ele, glorifique encontrar. o nome Aleluias. dele, porque a gente Glória a sabe. Deus. A gente não E eu já sabe. tinha visto muitos milagres na minha família, com os meus filhos. Eu sou um verdadeiro milagre, porque eu não queria ir para Jesus de jeito nenhum naquela. É. Como foi que você chegou até Jesus? Porque aí você contou Boa. essa história, esse momento de cura, tudo, mas teve um antes. E Teve como foi muitos isso? antes, né? Como foi esse processo de reserva com Deus, né? Porque não é também só um momento que você estava no monte, mas é uma vida, né, de Então, porque entrega. assim, Como na foi? verdade, foi assim, eu via a diferença na vida dos meus filhos. Principalmente o André, que ia lá para a igreja, ele sempre louvando, sempre buscando, né? Deus. E aí eu via que Deus ia fazer diferente. Só um parênteses, o André, gente, levava a igreja inteira para a sala da casa dele e ficava orando sem óculos. E a mãe dele ficava... Essa parte foi muito boa, desculpa. Ficava olhando, André, você tá orando sem óculos. E o André só no mistério de Deus entregando, botando a mão na cabeça. Ele chamava o pessoal da igreja e ia para minha casa. E aí eles ficavam lá, eles assistiam os filmes cristãos, e eu e o meu marido, nós não éramos cristãos, e nós não queríamos ser.
Então, a gente ficava escondido no quarto lá e deixava eles lá na sala. E de vez em quando a gente ia lá dar uma espiadinha para ver o que estava acontecendo. É. Aí teve uma noite que eu vi o pessoal lá orando em mistério, né? Em línguas, né? Aham. Aí eu falei assim pro meu marido, eles estão orando em línguas. Ele, que língua? Eu falei, ai, que língua? O André disse que é língua. Aí ele falou assim, mas tá tudo, a casa tá em pé, tá tudo bem. Ele falava, a casa tá em pé. Eu falei, tá tudo bem. Eu falei, você quer ir lá na sala? Ele, não, eu não sei essas línguas, não. Aí ele não, aí eu fiquei olhando assim, e o André, ele não enxergava. E aí eu olhei que ele estava orando nos amigos, sem óculos. E eu fiquei assim, falei, aí tem alguma coisa errada. Como que ele não cai? E ele usava óculos, e ele ficava, mãe, cadê minha carteira? Eu não enxergo. Cadê quando ia trabalhar alguma coisa? Aham. Isso, não é aquilo. E aí eu falei, calma, tô seu óculos, né? Aham. Eu pegava o óculos e achava. Uhum. Eu falei assim, não, aí tem coisa. Mistério. Que mistério. Credo de Deus. Então, mas aí a minha casa assim, sempre foi, né? Sim. Aí depois com o tempo que aí eu fui encontrar Jesus em outra igreja, que eles tinham uma igreja na porta de casa. Amanda também foi milagre. Amanda, ela teve um problema de coluna, que ela era para ela ter feito uma cirurgia, Oh, e ela ficar andar de cadeira de roda. Aí ela teve que usar um colete Nossa. horrível. meu Deus. E ela usou um colete muito tempo. E aí depois eu levei ela na igreja para uma pessoa orar, né? Eu já estava indo nessa igreja, É. porque eu fui lá, eu não fui buscar Jesus. Eu trabalhava com bordado e eu fui aprender bordado. Uhum. E aí eu vi a mulher orando e profetizando e um monte de milagre na vida dos outros, e eu comecei a ficar com medo. Então aí todo mundo falava assim, Jurema, leva eu lá para a igreja. Você me dá carona, você vai na igreja. Aí mesmo que eu não queria ir, eu ia porque eu tinha medo. Eu falava assim, ai, se esse Jesus faz esses milagres, o que que ele não vai fazer comigo, né? Se eu não levar essa pessoa que quer ir. Então eu tinha muito temor, Eita. Aham. né? Na época era medo. Eu não pensava que era temor, não Sim, tinha sim, sim. Era medo, eu tinha medo. Eu falava, não, eu vou lá, porque se ele faz tudo isso que eu tô vendo lá, então, o que ele não vai fazer comigo se eu não levar, né? Uhum. Então aí eu ia e eu via mais milagre, mas aí Meu eu Deus. fui indo até eu me batizar, Meu Deus. né? E aí eu sempre ia pro culto, aí eu comecei a ir pro culto, comecei a ouvir a palavra e comecei a ter entendimento. Então foi Uhum. através assim, né? De tardes da bênção, né? Foi numa tarde da bênção, porque eu não tinha entendimento. O André, os meus filhos, eles iam no culto, a minha filha também. Assim, mesmo eu tendo muito milagre para contar, Uhum. principalmente dos meus filhos. A minha filha, ela usava o colete e aí eu comecei a levar ela para orar, o pessoal da igreja começou a orar nela. E aí o que que aconteceu? Quando eu levei ela no médico, o médico não acreditou que ela estava andando daquele Uau. jeito. Ele falou, mas cadê o colete? E ela foi para a igreja e as meninas pediram para ela, convidaram ela para o ministério de dança. Uhum. Exato. E ela estava de colete. Aí ela foi em casa e tirou o colete. Falou, mãe, eu vou lá com as meninas. Eu falei, você não pode. O médico falou que você não pode tirar o colete. Ah, mãe, não vou dançar de colete, né? Isso está muito feio. Aí ela foi lá, falei, você vai ter muita dor. O médico falou que você vai ter muita dor. Meu Deus. E ela não teve. Uau, glória a Deus. E aí ela gostou, as meninas convidaram, ela começou a participar. E aí foi uma benção. E parênteses, a Amanda dança muito e ela gosta das músicas mais agitadas. Por quê? Porque ela tem milagre. Glória a Deus. Porque ela tem porque o Senhor tirou ela daquilo. Louvado seja Deus. Entendeu? Então, Uhum. quando ela dança, é uma entrega diferente. É. Sim. Porque ela viveu o milagre. Ela não tá dançando por. Não, ela viveu o milagre. Ela Uhum. usava colete, era para ela ter ficado numa cadeira de roda. Oh, Então eu vi muitos milagres e isso foi me tocando também, né? Até chegar a minha vez, porque cada um tem sua hora. Exato. Glória a Deus que deu tempo, né? Sim. Porque sem também dúvida. se não desse tempo, Deus tinha me glória a levado. Deus, glória a Deus. E aí, você falou de viver muitos milagres. Existe um segredo para viver milagres, né? Meio doida a pergunta, mas existe um segredo para viver milagre? O segredo de viver milagre, na minha opinião, é buscar o Senhor. Porque eu acho que se você ficar em casa, eu não acredito. Não, comigo não foi assim. Porque assim, se você está adorando Ele, porque o que nós estamos aqui fazendo nesse mundo? A gente veio aqui por um propósito, É, né? Você está aqui por um propósito, você Uhum. veio aqui para servir, é. Uhum. né? Sem dúvida. Então,
Você não vai ficar aqui sem fazer nada. Vai que Deus te arranca dessa terra, No Verdade. seu né? tempo, né? Existe um plano determinado, né, para todas as Então, eu vi pessoas. milagre do meu marido também, Glória a porque Deus, é o meu verdade. marido, ele era alcoólatra. Ele era espírita, e aí quando ele foi livre, que ele teve uma doença no fígado, e Deus curou ele, eu levei ele para fazer um exame, ele não tinha fígado. O médico falou, eu te dou 6 meses. Uau. Aí a minha vida, a família virou um rebuliço, né? Uhum. Aí depois o André levou ele numa igreja e o pastor falou para ele, falou assim para ele, olha, hoje Deus está te dando um fígado novo. Uou. E Palavra aí, profética, uma né? palavra profética, Deus está te dando um fígado novo, ele nunca pisou na igreja. Uau. E aí foi uma coisa assim muito de Deus. Eu falei assim, gente, que amor que Deus tem por nós, porque Yes. Uhum. tá dando mais uma chance, quer dizer, eu vou te dar um fígado novo, mas será que você vai me buscar? E aí quando ele foi repetir o exame, eu levei o exame velho, porque quando você vai fazer um exame, você tem que levar o Uhum. outro. Uhum. A mulher me chamou e falou assim, escuta, de quem é esse exame? Aí eu falei assim, é do meu marido que tá aí. Ela falou assim, não pode ser. O exame que eu acabei de fazer agora, a pessoa não tem nem gordura no fígado. Meu Deus. Uou. Ela falou, não pode Louvado ser. seja o nome do Então, Senhor. foi muitas coisas, assim, sabe? E quando ele saiu de lá, e assim, eu lembro que quando eu fui para a igreja, quando eu comecei para a igreja, É. uma pessoa orou em mim e falou assim, o seu marido vai ser muito mais convertido do que você. Ele vai ser muito crente. E eu não acreditava. Então, você que tem um marido que bebe, que tem um marido que é espírita, que tem um marido que fuma, meu, se Deus usar a vida de alguém para falar a respeito, acredita, Acredito. Uhum. sabe? Acredita, porque Deus não é espírito de confusão. É. E aí eu fiquei pensando, né? Como que Deus faz? Aí ele falou assim, eu falei, agora você vai na minha igreja, né? Porque eu já ia para a igreja. Glória a Deus. Ele falou assim, não, agora eu vou conhecer esse Jesus que me curou. Uau. Eu não vou para a igreja enquanto eu não conhecer esse Jesus que me curou. Ele foi fazer teologia. Meu Uau. Deus. Aí ele fez 2 anos de teologia, depois ele foi para minha igreja, onde eu estava, se batizou e me acompanhava todo domingo. Uau, glória a Deus. E foi bênção. E isso foi por muito tempo. Depois que ele teve o câncer, Uhum. né? Porque ele teve um câncer, a família dele já tinha câncer, o pai dele já tinha morrido de câncer e ele não se cuidou. Ah. O médico falou para ele, olha, como seu pai morreu de câncer, é melhor você se cuidar. É. Né? Tipo assim, se cuidar, tipo, se bebe, não beba, se fuma, não fume, Uhum. né? Se cuida nessa Cuide, parte. faz. Mas ele não quis fazer isso. Então, eu creio assim, muitas pessoas falam assim, ah, mas Deus é Deus, seu marido já era cristão e Deus levou. Não, Deus salvou. Deus salvou. Aleluias. Deus salvou, Exato, Deus salvou. entendeu? Deus salvou primeiro para depois ele levar. É. É isso. Deus É restaurou isso. tudo, Deus né? restaurou ele, Deus salvou ele primeiro. O André falou, mãe, a gente perdeu o pai, a gente ganhou o pai para Jesus. Aleluias. Entendeu? Então, isso para mim foi muito importante. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pelo menos eu sei que ele foi para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Com certeza o Senhor o escolheu a família de vocês. Sim. Vocês são uma família com um legado de salvação, É. É uma né, de família milagres. assim, você tem que pensar assim, se não tem luta, não tem vitória. Né? É. A gente fala, ai, pastor, eu tô numa luta. Irmã, eu tô numa luta. Beleza, glória a Deus pela tua luta. Vai vir a vitória. Né? Se Uhum. você crer no Senhor, você vai ter vitória. Não é verdade? Uhum. Então, a gente tem que ter luta e essa luta que eu passei, que eu vivi, agora é só benção. Glória a Deus. Só Então, às vitória. vezes as pessoas falam, ah, mas você ainda tá com isso, você tá com aquilo outro. Eu falei, gente, eu tô bem. Uhum. Eu consigo trabalhar. Quantas pessoas não conseguem trabalhar? É. Quantas pessoas não conseguem dirigir? Quantas pessoas não. Sabe? Né? Eu consigo atender uma cliente e ela tá mal e eu falar assim para ela: Deus vai fazer com você como ele fez comigo. É. Glória Eu a consigo Deus. falar isso para as Glória a pessoas. Deus. Eu vivi muitos milagres, entendeu? Uhum. Glória a Deus. Então, é isso aí. Essa é a minha vida. E é literalmente a frase que a sua vida é uma pregação. Porque, né, às vezes a gente Eu fala, falei ai, assim, gente, eu não sei pregar, eu não conheço palavra, eu só sei falar dos milagres que Deus fez na minha Exato. vida. Amém. Mas Fez na essa- vida da minha filha, na vida do meu filho, na vida do meu neto, que ele já deixou Yes. aqui, né? Uhum. Sim. Poderoso. Foi poderoso. Sim, Do é ele isso. foi poderoso também. Poderoso. Todos foi Foi poderoso. tudo. É Tudo uma que Deus família de faz. milagres. Tudo que Deus faz Todo é mundo fala incrível. que a minha casa é uma família de milagre. Glória a Deus. Tá vendo? Glória a Bem, Deus. glória a Deus por isso, né? E aí agora eu vivi mais
esse. Para a vitória e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, É, né? Todos os dias a gente vai contando dos milagres do Senhor, né? E que bênção, glorificando o nome né? dele, né? E espalhando essa Exatamente. mensagem, né? Espalhando esse evangelho de quem é esse Jesus. Uma coisa que você contou pra gente, né? A Uhum. gente marcou muito nosso coração. Foi a forma como você evangelizava, porque você é a própria evangelista, É. missionária, Nossa, eu a vi um mulher milagre samaritana. naquela época, não tinha celular, assim, aquele celular era muito velho. Aham. Então, naquela época, eu via os milagres, assim, eu via gente sendo curada, sendo liberta, sabe? Eu falava assim, gente, como que esse Deus é tremendo, meu Deus. E assim, aí eu pegava o telefone e ligava para todo mundo. Falava assim: olha, eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso. Eu vi. Ai, eu glorifico a Deus que Ele me deu olhos para me ver isso, porque eu consegui ver. Eu tô viva, tô vendo milagres do Senhor na terra. E as pessoas, o que que é isso? Vamos lá, Não, preciso de ver esse Jesus que você está falando, né? não, mas assim, até quando eu fui fazer curso de cabeleireiro, que eu me envolvi com pessoas de maquiagem, essas coisas, Uhum. professores, todo mundo falava, ai, onde você tá? O que que você tá fazendo? Ai, eu quero ir com você me leva, "Ah, eu levo, vamos lá, Ixi, é vamos lá. fazia. Lá tem um Deus maravilhoso. Glória a Deus. Jesus salva, cura, liberta, é bênção na nossa vida. E aí, Aleluia. ai, eu quero esse Jesus, eu também quero. Eu quero ser feliz, eu quero dar Aleluia. risada. Aí você Amém. não chora? Eu falei, eu choro, mas eu dou mais risada, eu sou mais sorrindo que eu choro. É isso, Eu já Deus chorei muito, mas faz. agora eu não choro mais, porque agora eu tenho o Glória a Senhor na Deus. minha vida. Aleluias. Deus Agora a restaura. gente chora assim, de emoção, de alegria, né? Mas assim, de muito assim, de saudade, também chora. É Mas verdade. Deus é muito bom, né? Glória a Sim. Deus. Que testemunho de Que testemunho. vida, não é Muita coisa, verdade? né? É. Muita coisa Mas é maravilhosa. muito bom te ouvir, porque Muito é bom. isso, assim, às vezes a gente vê pessoas longe contando um testemunho, contando o que Deus fez, mas é bom que a gente tá aqui com pessoas perto para ouvir também. Eu creio que essa palavra vai alcançar muitos corações de realmente crer que são milagres, existem milagres que pessoas vão viver e para ter fé, porque é isso, acho que também vem na sua história a gente sair daqui com fé de que às vezes Deus ele vai operar na vida de um familiar, de um amigo, vai trazer cura, vai trazer restauração, se for o plano dele. Se for o plano dele, essa pessoa vai sair curada com o testemunho também. Com o testemunho também. Glória a Eu não sei Deus. muito. É assim, de falar, de palavra, essas coisas que as pessoas ficam esperando, né? Mas assim, eu busco falar assim, ah, mas eu tô mal. E eu falo, então, eu já tive também mal. E Deus me curou. Uhum. Aleluias. Ah, mas o meu marido é assim, então meu marido também já foi assim, Deus também curou. Ah, meu Aleluias. filho é assim. Ah, meu filho também foi assim, Deus curou. Então, é muito bom, né? A gente viver esse milagre todo do Senhor E e todos os lembrar todas dias. as coisas. E assim, outro milagre que eu acho que eu vivi também, que foi muito bom para mim chegar aqui, né? Foi uma coisa assim sobrenatural. Para mim foi, É. Uhum. porque as minhas irmãs me convidaram para ir ao monte, aí nós fomos ao monte e chegou lá, ela falou assim, coloca um louvor e eu coloquei o louvor no celular e apareceu o louvor que eu nem conhecia, né? E eu não conseguia tirar aquele louvor de lá. Uhum. E parece que deu alguma coisa no meu celular e eu não conseguia mexer. Hum. E aí ficou aquele louvor, e aí a gente louvamos tudo, ficamos lá, depois almoçamos, e aí viemos para Qual casa. louvor, né? Você lembra? Poderoso esse nome, Ah, sim. maior que tudo ele. Uhum. Eu não sei, Lindo. eu sei, Não, mas eu não sei. esse É louvor é esse. lindo. Uhum. É. Então, aí apareceu, Uhum. né, no meu celular, nós ficamos ouvindo tudo. E aí depois nós oramos e viemos embora. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, Senhor, prepara um lugar para mim, me dá um sinal, né? Sim. Onde que eu vou ficar? Para onde eu vou? Uhum. Uhum. Né? Aí que eu já conhecia o pastor daqui, Sim. mas eu não sabia que ele era pastor. Hum. E eu nem sabia que ele era pastor, porque ele ia na minha casa com o André e Sim. eles comiam, eles saíam, eles assim, né? Ele fez a minha mudança para o Jaraguá e eu nem sabia eu não sabia que ele era pastor, É. né? E aí quando eu vim trazer o meu neto na igreja, e a Sueli e o André estavam tocando, e ela deixava ele em casa, Uhum. e às vezes de domingo ela falava assim, quando acabar o louvor, você leva o Eric. Aí eu desço na porta e pego ele. Uhum. E aí eu vim até aqui a porta, trazia o Eric,
Uhum, E aí a Sueli pegava o Eric no carro e eu ia embora, uhum. né? E aí eu voltava pra casa, ficava lá sozinha, fazia alguma coisa, né? E aí nesse dia a Sueli não saiu. E aí ela não saiu e o Eric ficava assim, vovó, quer na igreja, vovó, quer na igreja, ele ia no carro. E Aham. tava chovendo esse dia. Meu Deus. E aí eu acho que alguém subiu no púlpito, não sei se deu um testemunho que demorou um pouco mais, né? Aí eu falei, vou ter que entrar na igreja, né? Porque ele que tava chovendo e ele queria entrar na igreja, aí ia começar a chorar. Uhum. E aí eu falei assim, então vou entrar na igreja. Aí eu peguei ele no colo e sentei. Quando eu sentei, que eu olhei lá pra cima, Hum. o pastor subiu e começou a tocar esse louvor. Uou! Olha. Aí eu fiquei assim, passada. Uau, uau. Primeiro que você E falou, esse é o homem que tava fazendo a minha mudança. primeiro que eu olhei assim, eu falei, eu conheço esse homem. Aí eu falei, não acredito, eu vou... O homem Na da hora que eu mudança é o pensei, pastor. na hora que eu pensei, eu falei assim, eu vou matar o André. Ainda bem que ele tá no altar, né? Não, porque eu não sabia que ele era pastor quando ele foi na minha casa. Aham, Eu não aham. sabia, eles acham que eles iam comprar cabo, alguma Aham. coisa pra igreja. Sim. E aí o André passou na minha casa, que eu morava lá do lado da estação. E ele Uhum. queria saber como é que eu tava, tudo aí. Foi lá. Que demais. E aí foi muito bom, né? Aí Uma Aí eu falei assim, confirmação. Senhor, acho que o senhor quer que eu venha aqui. Aí eu comecei a vir, eu acho que eu vim primeiro no negócio do Nissan que teve, Do Nici, do sim. Nissan que teve, Do um teatro. teatro. Depois eu vinha muito no culto de manhã, Benção. que tinha todos os domingos, né? Aham. Uhum. E aí eu convidava todas as amigas, né? Que falavam, ai, vamos no culto de manhã. Porque elas falavam, de manhã a gente vai. Uhum. É. Aí vinham comigo, tudo, e é uma benção. Glória a Deus. Glória Aí a foi Deus. ficando. Que poderoso. Seus testemunhos são bênção e edificadores. Exato. São. Tenho certeza que já Eu falo edificou como e tem Deus falou edificado comigo. muitas vidas. Glória a Não, Deus. é como Deus me mostrava, assim, assim, gente, mas eu não falei pra ninguém desse louvor, né? Como É o eu cheguei próprio aqui, ele faz Deus. o louvor. É o próprio O Deus. Deus compartilhando as coisas. Ou fofoqueiro, né? Brincadeira. Uma Brincadeira, benção, Deus, perdão. assim, porque eu não falei pra ninguém, nem pra Uhum. minha amiga lá. E ela sabia, porque ela É. viu que eu. Aí Meu depois eu Deus. eu tirava foto e ficava postando pra ela, aí ela olhava assim. Meu Aí Deus. eu falei assim, então é aquele louvor, você viu? Eu cheguei lá, o O pastor Senhor falou comigo. faz. O Senhor Deus faz. falou comigo no louvor. Uau, uau. Deus fala com a gente em Deus tudo, né? É só fala. você prestar atenção, se você tá procurando, se você tá buscando, você presta atenção que ele fala. Assim como ele tá falando conosco neste Muito episódio. bem, exato. E Ju, assim, que poderoso. Que poderoso. Eu quero agradecer muito, muito mesmo, por você ser essa voz, por esse testemunho, por você Obrigada. trazer, aceitar vir aqui com a gente, Uhum. né? Eu quero ser, de fato, nós queremos ser seus amigos, estar com Exato. Minha casa você, aberta. ir lá na sua casa, Na conversar, Monte, dar risada, ir no Ouvir monte, mais porque histórias. você é Monte. muito edificante, a sua história é Exato. edificante, e a gente precisa andar com pessoas que nos edificam, né? E você tem sido essa pessoa que tem nos edificado através da sua história de vida, Verdade. né? Então, já, né, queremos já um outro rolê aí pra gente, Opa. né, comer uma coisa gostosinha e trocar ideia e conversar sobre o reino de Deus, né, que é tão Deus é lindo e lindo. maravilhoso. Que nós Então, não obrigado. fazemos nada. Muito Nada, pouco que a gente faz. é verdade. É É isso. muito pouco. Muito obrigado, muito Muito obrigado. Eu que agradeço vocês. Aproveito essa oportunidade para agradecer as pessoas que me visitaram, muita gente aqui da igreja Glória que a foi, Deus, eu não glória a tive oportunidade de Deus. agradecer. E assim, eu agradeço de coração, porque é um momento que eu não estava vendo, mas eu sei que eles foram. É, Eu sei que eles tiraram um tempinho deles e foram lá, né? Porque as orações. foi muitas orações, muitas igrejas, porque o André na época tocava um monte de igreja. Sim, sim. E aí conhecia muita gente, e muita gente sabia que eu estava naquela situação, e muitas pessoas oraram, e aí hoje vê que é um milagre. Glória a Glória a Deus. Um milagre tá Glória a aqui. Deus. Milagre. Aleluias. Tá aí, Glória a tá. Deus. E é isso. E você, né, que talvez esteja nessa situação de casa, Creia. né, creia Eu nesse acredito Faça a sua milagre. que o poupança com Senhor Deus. faz o seu tempo com Deus, busque mesmo.
quando você receber um convite, vai. É Porque em isso. tudo Deus tem um propósito. Aquele Exato. convite não veio aleatório. É. Ninguém abre Essa a boca e pessoa fala, que vamos ali. persiste, Não, né? ela fala, vamos ali, vamos ver, vamos buscar, vamos glorificar o nome do Senhor, Aleluia. sabe? Exato. Enquanto há tempo. Exato. Aleluia. Porque a Glória a gente não sabe o Deus. dia de amanhã, né? Como Exatamente. aconteceu comigo, Exato. Faça a sua Exato. poupança com Deus. faça a E eu sua te poupança desafio com a Deus. aceitar esse convite. Quem tá te chamando para ir numa igreja, para estar nesse lugar, Ouvir. vá. Vai. Vá nesse culto. Deus quer falar com você. Verdade. Glória a E ele Deus. fala, através de um louvor, Yes. através de uma situação, Num através de uma podcast, criança, ele fala. quando a gente menos O espera. testemunho, fala. E é Né? isso. Glória a Deus, é isso. Muito obrigado, galera. Muitíssimo Estamos obrigada. muito felizes. Obrigado. E Obrigado. curta, compartilha, comenta, Exato. né? Manda para todos os seus amigos. Eu quero ver esse podcast rodando Vai rodar. lá nos hospitais. É Né? verdade. Eu creio que o Bênção. Senhor vai Sim. visitar você que está no hospital, que está aí Exato. acamado. O Senhor tem um milagre sobre a Deus sua vai te vida. levantar. Deus vai te Deus vai te levantar. Creia e levantar. Em acredite. nome de Jesus. Nós queremos um Vai te milagre. levantar. E você Cremos. que receber esse milagre, nós queremos ouvir esse testemunho. Também. Glória a Deus. Compartilha aí com a gente o seu testemunho e o seu milagre. Em nome de Jesus. Um super beijo, gente. Beijo. Tchau, 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 tchau.